Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um novo react. Hoje vamos fazer um react de uma teóloga. E como vocês sabem, primeiramente nós vamos assistir os vídeos, o vídeo, né? E logo em seguida eu vou tecer alguns comentários e eu vou refutar as ideias que ela vai acabar trazendo. E é claro, eu vou fazer isso de maneira respeitosa e de maneira acadêmica. Então vamos ao vídeo de hoje. Só que Javé, ele foi modificado na história. E isso é importante levar em consideração. Por isso é tão complicado quando eu me deparo com pessoas que não são religiosas, que se dizem pesquisadoras e que dizem e falam de Deus, do Deus da Bíblia. Quando chega com essa expressão, o Deus da Bíblia, eu já sei que a pessoa não sabe do que ela está falando. Porque o próprio Javé, nos textos bíblicos, se modifica e vira um outro Javé. E, inclusive, um dos artigos que eu publiquei ano passado na revista da PUC do Paraná, eu demonstro que existem dois Javés na Bíblia. Tá? Pelo menos dois. E aí nós temos que perceber que isso é fruto de uma modificação intencional na história. Não foi sem querer, não, tá? Então, logo no início, quando eu comecei a ouvir as palavras dela, eu já percebo que nós estamos hoje reagindo a uma teóloga liberal. Eu devo deixar bastante claro aqui, apesar de eu respeitar os teólogos que possuem uma tendência ao liberalismo, né, que é um fruto do iluminismo ali do século XVIII, eu discordo completamente da metodologia que eles se utilizam para fazer análise dos textos bíblicos. E os teólogos liberais, infelizmente, acabam chegando a uma conclusão de que o Deus bíblico não pode se revelar. Ou seja, eles dividem a história bíblica para dizer que a Bíblia pode até conter fatos históricos, só que aquele Deus que ele está falando, eles acreditam, né, que seja um Deus falso. E é por isso que eu discordo completamente dessa metodologia, porque quando ela tende ao ateísmo, ela tende a mostrar através dos estudos que o Deus bíblico é uma mentira, é uma farsa, é uma falácia, né? Essa é a intenção deles quando eles estudam o texto bíblico, mostrar que aquele Deus não é um Deus real. Eles vão abordar a questão histórica do texto para acharem as questões históricas, escriturísticas e exegéticas, mas no final das contas eles vão acabar descredibilizando e colocando o Deus bíblico de lado. E é por isso que eu não concordo com essa análise liberalista de um teólogo liberal ateísta. Vocês perceberam que a teóloga Ângela, ela fala que o Deus bíblico se modifica e ela também chega a falar na sua fala que existem dois Javés dentro do texto bíblico. A questão é como nós cristãos respondemos a esses questionamentos, né, a essas perguntas. E a resposta, ela pode até surpreender você, mas ela é muito fácil de explicar. Os críticos da Bíblia, eles tentam sustentar a sua ideia, né, de que existem vários deuses na Bíblia, não é só um único Yahvé, com base em Êxodo 34:14. Se você perceber, aparece ali a palavra Yahvé e a palavra El. E com base nisso, eles dizem que existe dois deuses. Dois deuses ou mais deuses, né? Eles falam isso. Gente, essa ideia deles carece de uma exegese bíblica e de uma hermenêutica bíblica. É muito sem sentido você chegar e falar com base nesse texto que existem deuses diferentes. Eu quero convidar você a fazer uma análise e uma interpretação básica a respeito do texto. O texto diz assim: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor Yahvé, cujo nome é zeloso, é de fato El Zeloso. Qualquer pessoa que entenda de exegese, hermenêutica e de estudos judaicos vai entender que a Bíblia está se utilizando de títulos para se referir à mesma divindade. Não são vários deuses, e sim títulos que se referem a um único Deus. Esse é o problema deles, eles não conseguem entender a eficiência e a importância da exegese no texto bíblico. Eu vou dar um exemplo do nosso cotidiano hoje para deixar bem didático. Quando eu digo que Tiago é médico e advogado, eu não estou falando de 3 Tiagos. Eu estou apenas me referindo aos títulos do Tiago, que é médico e advogado, ok? Espero estar deixando bastante claro e didático para vocês. Vou dar outro exemplo dentro da Bíblia. Por exemplo, em Deuteronômio 4:24, fala novamente de títulos, sabe? Títulos genéricos que são novamente aplicados ao mesmo Deus. Nós devemos entender que a linguagem bíblica, e principalmente aquele hebraico antigo, ele vai falar, por exemplo, como posso falar isso? Dentro da nossa perspectiva da língua portuguesa, se a gente comparar com a língua hebraica, nós vamos perceber que a língua hebraica tinha o quê? 6.000, 8.000 palavras, enquanto a língua portuguesa tem 270, 300 mil palavras. Então nós vamos perceber que dentro do idioma hebraico, uma palavra muitas vezes vai ter vários significados. E é por isso que a Bíblia vai se utilizar de algumas terminologias, a Bíblia vai se utilizar de alguns exemplos para poder pegar esses exemplos e inferir a Deus.
é de jogar para Deus aqueles. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de alguns títulos que podem ser dados a Deus e que muito bem podem ser entendidos à luz do hebraico bíblico, como por exemplo, a Bíblia chama Deus de El Shaddai, que significa que ele é Deus Todo-Poderoso. A Bíblia também chama Deus de Adonai, que significa que ele é o Senhor que está acima de todos os senhores. Ou seja, a Bíblia não está falando de vários deuses, ela está apenas usando esses títulos e atribuindo eles ao único Deus verdadeiro, ao único Deus que nós conhecemos hoje como o Deus de Israel, o único Deus que vive até hoje. Todos os deuses das nações caíram, mas o único Deus, o Deus bíblico, o Deus de Israel, é o único que permanece e que conquista pessoas hoje ao longo e ao redor de todo o mundo. Nós temos pessoas que obedecem a Deus e que seguem os princípios bíblicos e que diariamente nós temos milhares de conversões que mostram que o Deus bíblico realmente ele age no nosso dia hoje. Então eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado dessa nossa reação de hoje e mostrar que muitas coisas estão sendo ditas diante de redes sociais por pessoas que muitas vezes passam a ideia de que são inteligentes, né? Mas a minha questão que eu trago para vocês é, eles necessitam fazer uma outra abordagem que não se utilize de tantas questões que tentem menosprezar o Deus da Bíblia. Quando você entra de cara a tentar entender o texto bíblico, mas você menospreza aquele Deus, você coloca de lado, você tem um cientificismo crítico. Não estou dizendo que você não use de uma aplicação científica, epistemológica, antropológica para a interpretação de um texto. Eu estou falando que o problema é quando você pega o texto, mas joga aquele Deus de lado. O problema é quando você pega o texto, mas você joga a experiência daquele que escreveu de lado. O problema é quando você pega o texto e diz, esse texto aqui não foi escrito por esse personagem. Vocês estão entendendo qual é o meu raciocínio e aonde eu estou querendo chegar com vocês? Então a ideia é, para falar sobre a Bíblia, devemos aceitar ela como um todo. Então, pessoal, tchau e até o nosso próximo vídeo.